Olá, hoje a conversa inclui uma triste consequência da pandemia: o aumento da exploração e da violência contra crianças e adolescentes. Também vamos falar de um modelo experimental de administração das escolas e a redução na taxa de licenciamento de veículos. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto para você dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Dois problemas sociais atingiram gravemente as crianças e adolescentes ao longo da pandemia. Não é que eles não existiam antes, mas o aumento da situação de pobreza e o isolamento social contribuíram para que casos de abuso sexual de jovens e de trabalho infantil crescessem no mundo e também aqui no Brasil. Uma pesquisa do Instituto Liberta, com informações de organizações da sociedade civil e governamentais, mostra que o país é o segundo colocado no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. Seriam 500 mil vítimas por ano, a maior parte delas meninas entre 12 e 14 anos. Especialistas no tema acreditam que nem todos os casos são denunciados, principalmente quando as vítimas são meninos. A maioria das agressões ainda acontece dentro dos lares e parte dos próprios familiares. 94% das denúncias do Disque 100 são de violência praticada por adultos. Mas ainda há muitos casos que sequer são denunciados. Por isso, é importante que cada um de nós fique atento ao que acontece com quem está por perto, para que as denúncias aumentem e as vítimas sejam ajudadas. A ideia é de que os relatos orientem o poder público a ampliar políticas de apoio psicossocial em cada canto onde uma criança ou adolescente estiver precisando de socorro. Quem faz esse alerta é o Moisés Barbosa, coordenador do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual. Os dados mais recentes divulgados aí pelo Ministério, através das denúncias do Disque 100, colocam o nosso estado como o terceiro do país em número de violência sexual. Na verdade, em número de denúncias, né? Quando a gente olha assim de fora, a gente pode achar ruim, mas para a gente é bom porque a gente incentiva as denúncias, né? E a gente sabe que o número de denúncias que chega aí é muito menor do que o número de abuso sexual, de exploração sexual, que de fato acontece. O tema foi debate aqui na Assembleia, na Comissão do Trabalho, e reuniu, além dos parlamentares, 13 convidados. Especialistas, autoridades, organizações da sociedade civil sentaram à mesa para tentar colocar luz e dar soluções a esse problema tão espinhoso. A urgência para que os dados sobre os crimes apurados sejam reunidos foi quase unânime entre os participantes. Sem entender o cenário do problema, não há chances de se ter sucesso nas ações para evitar os casos tanto de abuso quanto de trabalho infantil. Equipar e valorizar os conselhos tutelares é ainda mais desafiador nas cidades menores. O Ministério Público alertou para deficiências nas estruturas da Polícia Civil e do Judiciário para apurar e punir de forma mais rápida. Os impactos da pandemia sobre a educação teriam colaborado para o agravamento dos abusos e do trabalho infantil. Fora das escolas, as crianças teriam poucas oportunidades para fazer as denúncias e ainda eram empurradas para a exploração para ajudar no sustento das famílias. Uma pesquisa do Banco Itaú mostra que as crianças de famílias mais ricas ficaram quase 8 anos à frente das mais pobres no ensino fundamental. Foram quase 2.000 horas a menos na creche ou na pré-escola para as crianças que não têm acesso à educação na rede privada. Levantamento do Fundo Unicef mostrou que a assistência para combate à fome e à pobreza nas famílias de crianças e adolescentes carentes também caiu assustadoramente. A deputada Ana Paula Siqueira foi dura em criticar a falta de representantes da Secretaria de Educação na reunião aqui na Assembleia. As escolas teriam um papel fundamental para ajudar a identificar as agressões e perceber a evasão escolar. E a Secretaria de Educação ela tem uma importância muito grande nesses enfrentamentos, né? Não só porque a escola é a maior rede de convivência das nossas crianças e adolescentes, como também no pensamento das ações que podem acolher essas informações de abusos que acontecem dentro de casa e que, muitas vezes, esse dado que o Maurício trouxe aqui
é verdadeiro. As crianças e adolescentes, eles são desacreditados, e eles acabam assumindo para si as responsabilidades de um ato que não foram eles que praticaram, eles foram vítimas, né? É, por exemplo, responsabilidade da política de educação a inclusão e a efetivação da lei federal que inclui assistentes sociais e psicólogos na política de educação. O governo de Minas admite que ficou mais difícil durante a pandemia o enfrentamento aos casos de violência sexual, mas afirmou que o estado tem uma série de medidas na área. Além do Disque 100 para denúncias, estaria em expansão um sistema a ser alimentado pelos conselheiros tutelares. O serviço já estaria disponível em mais de 100 cidades. Infelizmente, o abuso sexual infantil pode estar ligado a outra triste realidade, o suicídio entre jovens. Uma pesquisa da Fiocruz do ano passado mostrou que a vulnerabilidade no lar, como violência entre elas, a sexual, esteve presente nos casos investigados pelo estudo com jovens que tentaram se matar. Os pesquisadores, inclusive, alertaram para a evidência de que qualquer comportamento suicida na infância pode indicar uma tendência de que isso aconteça novamente na adolescência e na vida adulta. Daí a importância da prevenção desse comportamento bem cedo. A Organização Mundial da Saúde apontou que o suicídio é uma das 3 principais causas de morte na faixa de 15 a 35 anos. No Brasil, segundo os especialistas, ainda há um entrave para atender quem está em sofrimento. Apenas 1 em cada 3 pessoas chega à emergência e recebe o primeiro atendimento. Além disso, nem sempre o doente é levado para os serviços especializados, o que aumenta a probabilidade de ele voltar a atentar contra a própria vida. Várias normas, tanto federais quanto estaduais, tentam atacar esse problema social, mas a Assembleia entendeu que é preciso mais. Por isso, o Legislativo Mineiro aprovou uma proposta que elenca ações de melhoria para a saúde mental da população. O texto busca ampliar a conscientização da sociedade e incentivar medidas para que pessoas da comunidade e profissionais de saúde identifiquem quem está sob risco de cometer suicídio e, assim, reduzir o número de casos. São várias as ações possíveis: garantia de atendimento, monitoramento dos casos, cursos de reciclagem para os profissionais de saúde. Depois da votação final no plenário, a proposta de lei agora será analisada pelo governador. Agora vamos tratar de um tema que divide opiniões: a gestão compartilhada de serviços públicos. A comissão da Assembleia, que debate especificamente as possíveis privatizações no Estado, recebeu uma representante do governo para falar sobre um modelo experimental de administração de escolas. Conhecido como SOMAR, ele está instalado desde o início do ano em 3 escolas estaduais da região metropolitana de BH. A gestão é dividida entre a Secretaria de Educação e organizações da sociedade civil, chamadas OSCs. Por meio do SOMAR, a OSC recebe do Estado R$ 4.500 por aluno ao ano para pagar os professores e manter a escola. Os servidores concursados são remanejados para outras unidades de ensino, mas os diretores continuam sendo servidores estaduais. Por ser recente, ainda não há avaliação formal do projeto e nem do desempenho dos alunos. A assessora do governo, Kellen Silva Nunes, falou sobre as primeiras impressões. Nosso foco vai ser comparar como a escola estava sendo trabalhada de forma pedagógica e o que houve de melhoria, de fato, no fluxo escolar. Frequência, evasão, aproveitamento dos estudantes em questão de taxas de aprovação e de reprovação. Então, esse é o dado que a gente vem acompanhando. Neste momento, o nosso principal foco está sendo acompanhar a frequência dos estudantes e se existe abandono. Até o momento, todos os estudantes indo muito bem, estão frequentes nas 3 escolas. No fim da reunião, a comissão decidiu que quer ver de perto como estão funcionando essas escolas. Daqui a pouco, vamos mostrar contrapontos entre sustentabilidade e expansão da agricultura. É rapidinho, não saia daí. Hoje a conversa inclui uma triste consequência da pandemia: o aumento da exploração e da violência contra crianças e adolescentes. Também vamos falar de um modelo experimental de administração das escolas e a redução na taxa de licenciamento de veículos.
Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto para você dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Dois problemas sociais atingiram gravemente as crianças e adolescentes ao longo da pandemia. Não é que eles não existiam antes, mas o aumento da situação de pobreza e o isolamento social contribuíram para que casos de abuso sexual de jovens e de trabalho infantil crescessem no mundo e também aqui no Brasil. Uma pesquisa do Instituto Liberta, com informações de organizações da sociedade civil e governamentais, mostra que o país é o segundo colocado no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. Seriam 500 mil vítimas por ano, a maior parte delas meninas entre 12 e 14 anos. Especialistas no tema acreditam que nem todos os casos são denunciados, principalmente quando as vítimas são meninos. A maioria das agressões ainda acontece dentro dos lares e parte dos próprios familiares. 94% das denúncias do Disque 100 são de violência praticada por adultos. Mas ainda há muitos casos que sequer são denunciados. Por isso, é importante que cada um de nós fique atento ao que acontece com quem está por perto, para que as denúncias aumentem e as vítimas sejam ajudadas. A ideia é de que os relatos orientem o poder público a ampliar políticas de apoio psicossocial em cada canto onde uma criança ou adolescente estiver precisando de socorro. Quem faz esse alerta é o Moisés Barbosa, coordenador do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual. Os dados mais recentes divulgados aí pelo Ministério, através das denúncias do Disque 100, colocam o nosso estado como o terceiro do país em números de violência sexual. Na verdade, número de denúncias, né? Quando a gente olha assim de fora, a gente pode achar ruim, mas para a gente é bom porque a gente incentiva as denúncias, né? E a gente sabe que o número de denúncias que chega aí é muito menor do que o número de abuso sexual, de exploração sexual, que de fato acontece. O tema foi debate aqui na Assembleia, na Comissão do Trabalho, e reuniu, além dos parlamentares, 13 convidados. Especialistas, autoridades, organizações da sociedade civil sentaram à mesa para tentar colocar luz e dar soluções a esse problema tão espinhoso. A urgência para que os dados sobre os crimes apurados sejam reunidos foi quase unânime entre os participantes. Sem entender o cenário do problema, não há chances de se ter sucesso nas ações para evitar os casos tanto de abuso quanto de trabalho infantil. Equipar e valorizar os conselhos tutelares é ainda mais desafiador nas cidades menores. O Ministério Público alertou para deficiências nas estruturas da Polícia Civil e do Judiciário para apurar e punir de forma mais rápida. Os impactos da pandemia sobre a educação teriam colaborado para o agravamento dos abusos e do trabalho infantil. Fora das escolas, as crianças teriam poucas oportunidades para fazer as denúncias e ainda eram empurradas para a exploração para ajudar no sustento das famílias. Uma pesquisa do Banco Itaú mostra que as crianças de famílias mais ricas ficaram quase 8 anos à frente das mais pobres no ensino fundamental. Foram quase 2.000 horas a menos na creche ou na pré-escola para as crianças que não têm acesso à educação na rede privada. Levantamento do Fundo Unicef mostrou que a assistência para combate à fome e à pobreza nas famílias de crianças e adolescentes carentes também caiu assustadoramente. A deputada Ana Paula Siqueira foi dura em criticar a falta de representantes da Secretaria de Educação na reunião aqui na Assembleia. As escolas teriam um papel fundamental para ajudar a identificar as agressões e perceber a evasão escolar. E a Secretaria de Educação ela tem uma importância muito grande nesses enfrentamentos, né? Não só porque a escola é a maior rede de convivência das nossas crianças e adolescentes, como também no pensamento das ações que podem acolher essas informações de abusos que acontecem dentro de casa e que, muitas vezes, esse dado que o Maurício trouxe aqui é verdadeiro. As crianças e adolescentes eles são desacreditados e eles acabam assumindo para si as responsabilidades de um ato que não foram eles que praticaram, eles foram vítimas, né? Por exemplo, responsabilidade da política de educação, a inclusão e a efetivação da lei federal que inclui
assistentes sociais e psicólogos na política de educação. O governo de Minas admite que ficou mais difícil durante a pandemia o enfrentamento aos casos de violência sexual, mas afirmou que o estado tem uma série de medidas na área. Além do Disque 100 para denúncias, estaria em expansão um sistema a ser alimentado pelos conselheiros tutelares. O serviço já estaria disponível em mais de 100 cidades. Infelizmente, o abuso sexual infantil pode estar ligado a outra triste realidade, o suicídio entre jovens. Uma pesquisa da Fiocruz do ano passado mostrou que a vulnerabilidade no lar, como violência, entre elas a sexual, esteve presente nos casos investigados pelo estudo com jovens que tentaram se matar. Os pesquisadores, inclusive, alertaram para a evidência de que qualquer comportamento suicida na infância pode indicar uma tendência de que isso aconteça novamente na adolescência e na vida adulta. Daí a importância da prevenção desse comportamento bem cedo. A Organização Mundial da Saúde apontou que o suicídio é uma das 3 principais causas de morte na faixa de 15 a 35 anos. No Brasil, segundo os especialistas, ainda há um entrave para atender quem está em sofrimento. Apenas 1 em cada 3 pessoas chega à emergência e recebe o primeiro atendimento. Além disso, nem sempre o doente é levado para os serviços especializados, o que aumenta a probabilidade de ele voltar a atentar contra a própria vida. Várias normas, tanto federais quanto estaduais, tentam atacar esse problema social, mas a Assembleia entendeu que é preciso mais. Por isso, o Legislativo Mineiro aprovou uma proposta que elenca ações de melhoria para a saúde mental da população. O texto busca ampliar a conscientização da sociedade e incentivar medidas para que pessoas da comunidade e profissionais de saúde identifiquem quem está sob risco de cometer suicídio e, assim, reduzir o número de casos. São várias as ações possíveis: garantia de atendimento, monitoramento dos casos, cursos de reciclagem para os profissionais de saúde. Depois da votação final no plenário, a proposta de lei agora será analisada pelo governador. Agora vamos tratar de um tema que divide opiniões: a gestão compartilhada de serviços públicos. A comissão da Assembleia, que debate especificamente as possíveis privatizações no Estado, recebeu uma representante do governo para falar sobre um modelo experimental de administração de escolas. Conhecido como SOMAR, ele está instalado desde o início do ano em 3 escolas estaduais da região metropolitana de BH. A gestão é dividida entre a Secretaria de Educação e organizações da sociedade civil, chamadas OSCs. Por meio do SOMAR, a OSC recebe do Estado R$ 4.500 por aluno ao ano para pagar os professores e manter a escola. Os servidores concursados são remanejados para outras unidades de ensino, mas os diretores continuam sendo servidores estaduais. Por ser recente, ainda não há avaliação formal do projeto e nem do desempenho dos alunos. A assessora do governo, Kellen Silva Nunes, falou sobre as primeiras impressões. Nosso foco vai ser comparar como a escola estava sendo trabalhada de forma pedagógica e o que houve de melhoria, de fato, no fluxo escolar. Frequência, evasão, aproveitamento dos estudantes em questão de taxas de aprovação e de reprovação. Então, esse é o dado que a gente vem acompanhando. Neste momento, o nosso principal foco está sendo acompanhar a frequência dos estudantes e se existe abandono. Até o momento, todos os estudantes indo muito bem, estão frequentes nas 3 escolas. No fim da reunião, a comissão decidiu que quer ver de perto como estão funcionando essas escolas. Daqui a pouco, vamos mostrar contrapontos entre sustentabilidade e expansão da agricultura. É rapidinho, não saia daí.